Lutas contra aqueles desejos incontroláveis por comida? Estes 10 truques comprovados vão finalmente ajudar-te a acabar com os desejos, sem passares fome ou renunciares aos teus pratos favoritos. No vídeo de hoje, vais descobrir 10 truques simples e comprovados para finalmente parares com os desejos por comida de uma vez por todas. Nada de dietas radicais, nada de culpas e nada de batalhas intermináveis de força de vontade. Apenas pequenas mudanças que reajustam o teu apetite e te devolvem o controle. Vamos começar. Ponto número 1. Beba água antes de comer. A maioria das pessoas não sabe disto, mas a desidratação pode ser confundida com fome. De fato, um estudo da Universidade de Westminster descobriu que as pessoas que bebiam um copo de água antes de comer consumiam menos 22% de calorias. O nosso cérebro, por vezes, confunde os sinais de sede com os de fome. Da próxima vez que lhe apetecer petiscar, não vá a correr à despensa. Beba um copo grande de água, espere 10 minutos e veja se a vontade passa. Pode até tornar a água mais apelativa adicionando limão, pepino ou hortelã. Estas pequenas alterações podem refrescar o seu paladar e fazer com que a água simples pareça um verdadeiro mimo. Pense na hidratação como a sua primeira linha de defesa, porque, às vezes, o seu corpo não está a dizer, dá-me de comer, está a dizer, hidrata-me. Número 2. Equilibre o seu açúcar no sangue no início do dia. Os desejos começam muitas vezes muito antes de os sentirmos. O maior gatilho? Picos e quedas de açúcar no sangue. Quando come um pequeno almoço carregado de hidratos de carbono refinados, como pastéis, cereais açucarados ou torradas de pão branco, o seu açúcar no sangue dispara e depois desce a pique algumas horas depois. Para resolver isso, comece o seu dia com proteína e fibra. Estudos mostram que um pequeno almoço rico em proteínas, cerca de 25-30 gramas de proteína, pode reduzir os desejos em até 60%. Experimente ovos com tosta de abacate, iogurte grego com frutos vermelhos ou um batido com proteína em pó e espinafres. Estes alimentos mantêm o seu açúcar no sangue estável, o que significa menos quedas, mais energia e muito menos tentação de comer aquele donut ao meio-dia. Número 3. Não se deixe ficar com fome. Sabe aquele momento em que fica muito tempo sem comer e de repente tudo parece bom? Desde batatas fritas a bolo de chocolate? Isso não é falta de disciplina, é o seu sistema de sobrevivência a entrar em ação. Quando está excessivamente com fome, o seu cérebro liberta grelina, a hormona da fome, e isso empurra-o para a fonte mais rápida de calorias, açúcar e gordura. A solução é nunca se deixar chegar a esse ponto de ruptura. Coma antes de estar a morrer de fome. Planeie refeições pequenas e equilibradas ou lanches a cada 3-4 horas, especialmente se for ativo. Pense em amêndoas e fatias de maçã, ovos cozidos, hummus com vegetais ou iogurte grego. Estes alimentos são de digestão lenta, o que significa que o mantém saciado por mais tempo e evitam aquela sensação de dê-me qualquer coisa. Lembre-se, quando entra no modo fome que dá mau humor, o seu cérebro não quer uma salada, quer comida de sobrevivência. Portanto, alimente-se antes que a sua fome tome controle das suas decisões. Número 4. Aumente a sua ingestão de proteína ao longo do dia. Uma das formas mais fáceis de controlar os desejos é simplesmente comer mais proteína, e não apenas ao pequeno almoço. A proteína retarda a digestão, equilibra o açúcar no sangue e aumenta as hormonas da saciedade, como o peptídeo UX, que mantém o seu apetite sob controle. Quando as suas refeições são pobres em proteína, o seu corpo continua a sinalizar fome,
mesmo quando já ingeriu calorias suficientes. É por isso que um pacote de batatas fritas nunca o satisfaz verdadeiramente. Dá energia rápida, mas zero saciedade. Por outro lado, refeições com carnes magras, ovos, lentilhas, tofu ou iogurte grego mantêm-nos saciado durante horas e reduzem drasticamente a vontade de petiscar. Aqui está um truque prático. Procure ingerir 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Adicione um ovo cozido ao pequeno almoço, um punhado de frutos secos à tarde, ou frango, peixe ou feijão ao jantar. Vai ficar surpreendido como os desejos desaparecem quando o seu corpo obtém os nutrientes de que realmente precisa. Número 5. Sono, o assassino de desejos mais subestimado. Aqui está a verdade que ninguém vos conta. Não conseguem ser mais espertos que os vossos desejos se andam privados de sono. Quando não dormem o suficiente, as vossas hormonas da fome ficam descontroladas. A grelina, a hormona da fome, aumenta, enquanto a leptina, a hormona da saciedade, diminui. Isso significa que, mesmo que já tenham comido o suficiente, o vosso cérebro continua a pedir mais. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que pessoas que dormiram apenas 4 horas comeram mais 300 calorias no dia seguinte, principalmente de doces. Então, a solução é simples, mas poderosa. Durmam pelo menos 7 horas de sono de qualidade. Mantenham um horário, o vosso quarto escuro e fresco, e evitem o telemóvel 30 minutos antes de se deitarem. Dormir não é apenas descansar, é o botão de reinício do vosso corpo. Quando dormem melhor, os desejos diminuem naturalmente. E aqui está o ponto crucial. Uma boa noite de sono até melhora o vosso autocontrolo. Fazem escolhas alimentares melhores sem esforço, porque o vosso cérebro não está a funcionar em modo de exaustão. Número 6. Faça a gestão do estresse, antes que ele faça a gestão de si. Vamos falar sobre os desejos emocionais, aqueles que surgem quando estamos tristes, aborrecidos ou estressados. Sabe, quando se tem um dia daqueles e, de repente, aquele pote de gelado parece a melhor terapia. Isto acontece porque o estresse aumenta os níveis de cortisol, o que estimula o apetite, especialmente por comidas reconfortantes ricas em açúcar e gordura. Então, em vez de lutar contra a alimentação emocional com pura força de vontade, concentre-se na gestão do estresse. Experimente coisas simples como a respiração profunda, caminhar ao ar livre, escrever num diário ou ligar a um amigo. Mesmo 10 minutos de mindfulness ou alongamentos podem acalmar o seu sistema nervoso e reduzir o cortisol. E aqui vai uma dica divertida. Mascar pastilha elástica tem demonstrado reduzir os desejos por snacks em quase 10%, porque dá ao seu cérebro a sensação de estar a fazer algo recompensador sem as calorias. A comida é conforto, sim, mas também o são o movimento, o riso e a ligação humana. Quando alimenta as suas emoções de formas saudáveis, os seus desejos perdem o controle. Número 7. Coma mais alimentos de volume. Se está sempre com fome, mesmo depois de comer de forma saudável, é provável que as suas refeições sejam demasiado pequenas em volume. O seu estômago tem receptores de alongamento que sinalizam saciedade ao seu cérebro. Então, quando come alimentos com muito volume, mas poucas calorias, como vegetais de folha verde, sopas, frutas e legumes, pode saciar-se sem comer em excesso. Pense assim: uma chávena de batatas fritas tem cerca de 150 calorias, mas pela mesma quantidade, podia comer uma tigela gigante de morangos ou um prato cheio de legumes assados e frango, e sentir-se muito mais satisfeito.
Estes alimentos de volume enganam o seu cérebro, fazendo-o sentir-se saciado, enquanto o ajudam a manter um déficit calórico. O truque é fazer com que as suas refeições pareçam grandes. Adicione saladas, sopas ou vegetais cozidos a vapor a todas as refeições. Número 8. Adicione alimentos ricos em magnésio à sua dieta. Aqui está algo fascinante. Desejos constantes por chocolate podem não ser sobre açúcar, afinal. Eles podem, na verdade, ser um sinal de deficiência de magnésio. O magnésio desempenha um papel fundamental na regulação do açúcar no sangue, do estresse e do relaxamento muscular, tudo o que influencia os desejos. Quando seus níveis de magnésio estão baixos, o seu corpo pode desejar doces ou alimentos ricos em hidratos de carbono para uma energia rápida. Em vez de ir buscar um doce, experimente alimentos ricos em magnésio, como amêndoas, espinafres, sementes de abóbora ou chocolate preto com pelo menos 70% de cacau. Estudos mostram que pessoas que consomem magnésio suficiente têm um controle de apetite mais estável e menos excessos relacionados com o estresse. Então, antes de se culpar por desejar doces, dê ao seu corpo o que ele realmente está a pedir, um nutriente que lhe falta, não um pico de açúcar. Número 9. Distraia o seu cérebro por apenas 10 minutos. Isto pode parecer estranho, mas é verdade. A maioria dos desejos intensos não dura mais de 10 a 15 minutos. Eles parecem muito fortes no momento, mas são como as ondas do mar. Sobem, atingem o pico e desvanecem. O segredo é aguentar firme em vez de ceder logo de imediato. Quando sentir um desejo a surgir, faça algo que o ajude a desviar o foco. Dê um pequeno passeio, lave os dentes, ligue a um amigo, veja conteúdos inspiradores ou até arrume a sua cozinha. O essencial é interromper o ciclo do desejo no seu cérebro. Ao desviar a sua atenção, dá tempo ao seu córtex pré-frontal, a parte lógica do seu cérebro, para retomar o controle. Uma pesquisa da Universidade de Plymouth descobriu que as pessoas que se distraíram durante 10 minutos quando sentiam um desejo eram 50% menos propensas a ceder. Não se trata de força de vontade, trata-se de adiar o impulso tempo suficiente para que ele passe. Número 10. Pratique o método pausar e perguntar. Os desejos surgem muitas vezes automaticamente, como a sua mão a esticar-se para as batatas fritas antes mesmo de o seu cérebro reagir. É por isso que abrandar é tão poderoso. O método pausar e perguntar funciona assim. Quando tiver um desejo, pare e pergunte a si mesmo: tenho fome? Ou estou aborrecido, estressado ou cansado? 9 em cada 10 vezes, o desejo não é fome física, é emocional ou um hábito. Esse único momento de consciência dá-lhe espaço para fazer uma escolha consciente em vez de reagir no piloto automático. Pode perceber que precisa de uma pausa, de se esticar ou até mesmo apenas de um copo de água, não de comida. Este hábito simples reeduca o seu cérebro ao longo do tempo. Quanto mais vezes parar antes de reagir, mais fracos se tornam esses desejos automáticos. Pense nisso como construir um músculo, o músculo da consciência. E uma vez que ele esteja forte, a comida deixa de o controlar. É você que passa a controlá-la. Subscreve agora para mais dicas de saúde diárias.